Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, o teu canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal porque vamos falar sobre Marcus Rashford, ok? É o nome, o cara, né, que chegou e está gerando expectativa, ok? Então, o astro inglês veio com uma humildade, né, que sinceramente a gente espera que dure. Mas o mais importante é que Hansi Flick, né, tem uma regra clara, né, para ele. E essa regra pode definir o futuro de Marcus Rashford, tá bom? A gente vai conversar sobre isso daí. Mas antes, quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, venha a formar parte desta comunidade de culés aqui no YouTube em português, ok? Então, galera, vamos direto ao ponto. Galera, vocês sabem, né, que Marcus Rashford já está no Barça em um processo de adaptação, né? Sente que vai começar no banco e que precisa conquistar a titularidade, ok? Mas no último jogo já vimos algumas coisas e também estão chegando informações de que ele veio com bastante humildade, né? Veio veremos, né, quanto esse tempo dura, né? Tomara que dure bastante tempo. O ponto principal é que Hansi Flick tem uma premissa muito clara. Parece que ele usou para convencer Rashford a seguinte frase, né? Só há uma forma de jogar em seu time e é trabalhando na defesa. Ele usou o exemplo de Ansu Fati, né, para dizer: olha, tem jogadores que estiveram aqui com um nível extraordinário, o que, no entanto, comigo não jogaram, né? Então, galera, não jogaram porque um jogador completo no Barça, para o meu sistema funcionar, né, tem que ser um jogador trabalhador, comprometido com o time e que trabalhe com todo mundo, né? Que trabalhe como Rafinha. Ele deu o exemplo de Rafinha. Obviamente, que se comprometa pelo grupo, pelo bem do grupo, né? Porque o grupo está acima das individualidades, né? Galera, no último jogo, se vocês relembram os minutos de Rashford, verão que ele só ajudou na defesa. Ele não só ajudou na defesa, né? Ele chegou até baixar, inclusive, quase até a linha de fundo, perseguindo o lateral adversário. Há imagens, galera, onde Rashford desce para cobrir costas do lateral do Barça, né? Então, estava naquele lado esquerdo, né? Não sei se era Geoffrey Torrens ou era Baldé, não lembro. Então, ele desce até lá, né? Mas ele também teve várias recuperações. E teve um momento em que, em seu afã de mostrar várias recuperações, ele teve que pressionar, né? Ele saiu do campo, do lugar, ele correndo 20, 30 metros para outro lugar e perdeu a posição, né? Não estou criticando o Rashford, ok? Isso não é uma crítica, mas é um pouco para que vocês vejam a prova de que ele levou tão a sério as tarefas defensivas que está tentando também entender o sistema de Flick, né? E ele está tentando ser titular, ok? Há um indivíduo que levou a barra muito em cima, ok? Em termos de compromisso defensivo, né? De correr para ajudar a defender, é o Rafinha, galera, né? Então, quando o Rashford vê o Rafinha vê fazendo o que faz, né? Hansi Flick fala para ele: olha, amigo, aqui teve um jogador muito bom, possivelmente até melhor que o Rafinha, que não jogava porque não mexia a bunda para ajudar os companheiros, né? E isso aqui, galera, é muito importante, né? Então, Hansi Flick isso não permite. Ele deve ter dito, né? Não permito porque este é um time que, para funcionar, tem que implementar uma série de mecanismos. Esses mecanismos começam pela pressão alta. Se um jogador não faz isso, o resto dos companheiros tem que se multiplicar, né? E fica muito mais difícil para eles chegarem à pressão e executá-la corretamente. Além de todos se cansarem também, né? Mas
o tornam a pressão não eficiente, então em deficiência, né? E portanto, você não me serve por melhor que seja, por ótimo chute que tenha, por ótimo drible que tenha, se não é capaz de integrar a ideia que eu proponho, porque só consegue cumprir uma parte, que é a ofensiva, não me interessa, né? Me interessa mais o Rafinha, que também me cobre a parte ofensiva, especialmente como o ano passado, né? E me cobre perfeitamente a defensiva, porque não para de correr e pressionar, se entrega, ele se desgasta, né? Então, essa foi a conversa que teve Hensi com Rashford, ok? Então, no outro dia também, né, a gente vimos que o Rashford, que apesar da viagem, apesar de ter tido poucos treinos com o Barça, né, apenas 2 dias, vimos correr muito para recuperar a bola, para pressionar e para ajudar na defesa. Se Rashford entender que tem que trabalhar assim, ele pode dificultar muito as coisas para Rafinha, pode ser um jogador muito interessante para ocupar diferentes posições no ataque do Barça. Ele pode reviver no Barça, né? Um jogador que realmente tem qualidades físicas, porque ele é visivelmente um puro sangue, né? Rashford é um animal, né? É só ver. Eu estive vendo, né, vídeos dos treinos do Barça nesses dias, e Rashford é um animal, viu? É uma fera. Assim, não malinterpretem, não estou insultando, tá? Estou chamando ele de que ele é um pura sangue, né? Ele é um tigre, é um leão, é uma fera, galera, tá? Quando a gente fala assim, nossa, Mbappé, como corre e não sei o que, né? Calma, calma. Não consigo imaginar o que pode ser Rashford a 100%, com vontade de correr e com comprometimento. Porque o porte físico de Rashford, galera, aquele porte físico que Rashford tem é de super atleta. Ou seja, um jogador que se vê fazendo corrida contínua, 3 passadas e já está em Cuenca, sabe? Ou seja, é um cara que tem uma potência, né? Tem um trem superior e inferior muito privilegiado nesse sentido. É um jogador muito forte, muito potente, que tem condições físicas inatas, galera, né? Agora, é aqui que Flick, né, tem que mudar a mentalidade dele, tá? E sabem, pelo que eu já vi e vendo o Hansi Flick, faz o que Hansi Flick fez o ano passado, né, com jogadores como Rafinha e muitos outros no elenco, né, Íñigo Martínez, etc. Me dá a sensação de que se Rashford, com humildade, né, galera, é muito importante ouvir o Hansi. Este ano o Rashford pode arrebentar, né? Pode colocar Rafinha ou até Lewandowski em muitas dificuldades. Não digo Lamine Yamal, né? Porque acho que ninguém pode colocar Lamine Yamal em dificuldade. Mas pode dificultar muito a tomada de decisões, ou pode haver uma série de rotações muito fortes por parte do Barça. Porque agora, se o Barça tiver um Rashford ao 100% e comprometido, vocês imaginem o que o Barça pode aprontar, hein? Antes não tínhamos substitutos, mas agora, se for por acaso Rafinha tiver um jogo ruim, você coloca Rashford. Se Rashford tiver um jogo ruim, você coloca o Rafinha, né? Cuidado, porque agora sim há alternativas. Se Lewandowski estiver cansado, ou Ferran, ou quem for, né? Coloca Rashford de 9. Ou seja, cuidado, porque Rashford, se ligar, né? Estamos falando de um jogador de um nível muito, muito potente. Tá, galera? Então, no entanto, né, no Manchester United, ele era um jogador que quando perdia a bola ou quando tinha que pressionar, não pressionava. Era uma espécie de jogador que dizia, a mim não me toca defender, que defendam os outros, né? Que o problema, por exemplo, que tem o Real Madrid com Mbappé, Vinícius, Bellingham e Rodrigo, basicamente que todos esses não correm, contagia aos outros, né? E ninguém quer correr. Bom, isso no Barça também poderia acontecer, né? Já que você tem um cara como Rashford que não queira correr, né? Então, poderia contagiar os outros, né? Então, galera, Hansi Flick não quer que isso aconteça, né? Hansi Flick deixou muito claro. Você pode tirar Rafinha do time titular e colocar ele no banco, ou também pode sentar no banco, né? Porque ele já veio com esse papel, né? De sentar no banco.
mas agora só depende dele para sentar os outros jogadores, né? Galera, então essa é a minha opinião referente à conversa que teve Hansi Flick com Rashford, tá? Com certeza, galera, Hansi Flick, né, mostrou para ele como funciona a história, né? Você pode passar o ano todo no banco ou pode tentar competir, né? Jogar e voltar a ser jogador de primeiro nível, né? Quem sabe ganhar algum prêmio individual, tá? Ou pelo menos chegar ao topo do top 10 da bola de ouro, ou estar pelo menos nos 30, né? Mas pelo menos já estar competindo, né, com os outros. Galera, me digam o que vocês pensam, tá? Deixem aqui nos comentários. Um abraço de gol para todos e Visca el Barça!